Quero levar 5 caminhões Mercedes, ela. Você nem tem dinheiro para comprar os pneus desses caminhões, velho. Quero levar 5 caminhões Mercedes, disse o homem de roupas gastas, apontando para os veículos mais caros da concessionária. Os vendedores explodiram em gargalhadas. O gerente da loja, um homem arrogante com um terno caro, olhou-o de cima a baixo com total desprezo. Você nem tem dinheiro para comprar os pneus desses caminhões, velho, gritou na frente de todos os clientes, certificando-se de humilhá-lo publicamente. Fernando foi escoltado para fora da concessionária como se fosse um mendigo qualquer. Suas roupas simples, manchadas de graxa velha e seus sapatos gastos fizeram com que todos acreditassem que ele era apenas mais um sonhador perdido. O segurança o empurrou gentilmente, mas com firmeza, enquanto as risadas dos funcionários ecoavam atrás dele. Mas o que ninguém sabia naquele momento é que aquele homem maltrapilho guardava um segredo que faria todos se engasgarem com suas próprias palavras. E foi naquele mesmo pátio onde o trataram como lixo, que o nome de Fernando seria lembrado para sempre. Trabalhei toda a minha vida com as mãos sujas de graxa, consertando motores, trocando peças, fazendo o que sempre amei, dar vida nova às máquinas. Nasci em uma família humilde, numa casa pequena, onde minha mãe criou 5 filhos sozinha. Meu pai nos abandonou quando eu tinha apenas 8 anos, e desde criança aprendi que na vida nada é de graça. Aos 12 anos já ajudava seu Antônio, um mecânico do bairro, depois da escola. Fernando, vem aqui, garoto. Pega essa chave de boca aqui, sempre me dizia com aquele sorriso caloroso. Foi assim que conheci o mundo dos motores, do óleo, da graxa debaixo das unhas, e eu amava cada segundo disso. Aos 18 anos já era mecânico oficial. Levantava às 5 da manhã todos os dias, tomava meu café com pão que minha mãe preparava e caminhava 40 minutos até a oficina. Não tínhamos dinheiro para o ônibus, então ia a pé de qualquer jeito, chovesse ou fizesse sol. Lembro que minha primeira paixão foi pelos caminhões, aquelas máquinas enormes, potentes, que carregavam sonhos de um lugar para outro. Ficava hipnotizado vendo os caminhoneiros chegarem à oficina, contando histórias das estradas, das cargas que levavam, dos lugares que conheciam. Um dia vou ter meu próprio caminhão, sempre dizia a minha mãe. Ela sorria e bagunçava meu cabelo. Claro que sim, meu filho. Você vai conseguir tudo o que quiser. Durante 40 anos trabalhei na mesma oficina. Comecei como ajudante, me tornei mecânico, depois chefe de área. Nunca fui promovido para o escritório. Sempre preferi ficar no chão da oficina, perto dos motores, sentindo aquele aroma de óleo queimado que para mim era como perfume. Me casei com Márcia aos 26 anos, uma mulher maravilhosa, que sempre entendeu minha paixão pelos motores. Você fala dos carros como se fossem seus filhos. Sempre brincava comigo. E era verdade. Você já teve um sonho que parecia impossível? Comente abaixo. Cada motor que consertava ganhava um pedaço do meu coração. Nunca tivemos filhos. Tentamos por anos, mas Deus tinha outros planos para nós. Márcia sempre dizia: Fernando, você cuida de centenas de filhos todos os dias na oficina. E ela tinha razão. Cada carro que passava pelas minhas mãos era tratado com carinho de pai. Vivíamos uma vida simples, mas boa. Nossa casa pequena, nossos móveis velhos, nossa comida caseira. Nunca precisamos de muito para ser felizes. Enquanto eu tivesse minhas ferramentas e Márcia tivesse seu jardim, o mundo estava completo. Aos 58 anos, meu corpo começou a reclamar. 40 anos agachado, carregando peso, forçando a coluna. Os médicos disseram que já era hora de parar. Fernando, você já fez sua parte. Agora é hora de descansar. Foi difícil aceitar a aposentadoria. Como um homem que sempre trabalhou ia ficar parado. Márcia tentava me animar. Agora você pode fazer as coisas que sempre quis, meu amor. E o que eu sempre quis fazer? Perguntei genuinamente confuso. Realizar seus sonhos, Fernando. Aqueles sonhos que você guardou durante 40 anos. Foi então que lembrei do meu sonho antigo. Ter meu próprio caminhão. Não para trabalhar, para isso já estava muito velho, mas para sentir o prazer de dirigir uma máquina perfeita, de ouvir o ronco do motor. Durante 2 anos de aposentadoria, essa ideia foi crescendo na minha cabeça. Márcia notava minha inquietude. Fernando, você está pensando naqueles caminhões de novo, não está? Como você sabe? 40 anos de casados, meu amor. Conheço aquele olhar sonhador que você tem. A verdade é que eu tinha economizado um pouco durante todos esses anos de trabalho. Não muito. O salário
salário de mecânico nunca foi grande coisa, mas Márcia e eu sempre fomos econômicos. Não gastávamos com coisas desnecessárias. Juntando nossa aposentadoria, as economias de toda uma vida e vendendo algumas coisas de casa, consegui juntar o suficiente para, quem sabe, comprar um caminhão usado. Não 5 Mercedes novos como sempre sonhei, mas pelo menos um caminhão para chamar de meu. A história está ficando cada vez mais emocionante. Não pare de ler. Márcia, e se eu for a uma concessionária só para ver os preços? Só para sonhar um pouquinho? Vai, Fernando. Vá realizar seu sonho, mesmo que seja só olhando. Mas eu não tinha ideia de que aquela visita inocente se tornaria a experiência mais humilhante da minha vida. Depois de pensar muito, decidi que era hora de pelo menos tentar. Quando cheguei à concessionária, senti uma pontada de insegurança. O lugar era muito mais imponente do que eu esperava. Carros brilhando, funcionários de terno, clientes bem vestidos. Me senti como peixe fora d'água. Por um momento pensei em voltar para casa. O que um mecânico aposentado está fazendo num lugar desses? Pensei comigo mesmo. Mas Márcia sempre dizia: Fernando, você tem tanto direito quanto qualquer pessoa de sonhar. Respirei fundo e entrei. O contraste era impressionante. Tudo ali gritava luxo. O piso de mármore, as luzes perfeitas, os carros posicionados como obras de arte. Me senti pequeno, insignificante, como aquele garoto de 12 anos que ajudava seu Antônio. Caminhei devagar até a seção de caminhões pesados. Quando os vi, meu coração quase parou. 5 Mercedes-Benz Actros novos, imponentes, perfeitos. Eram ainda mais bonitos pessoalmente do que nas fotos da internet. Me aproximei de um dos caminhões e comecei a examiná-lo com o olho de quem passou a vida inteira mexendo em motores. Passei a mão no para-choque, olhei os pneus, tentei ver o motor, aquele movimento automático de mecânico experiente. Quanto custará uma beleza dessas? Murmurei para mim mesmo, sabendo que provavelmente custava mais do que tinha ganhado em anos de trabalho. Foi quando se aproximou um vendedor. Era um rapaz jovem, uns 25 anos, terno bem cortado, gel no cabelo, relógio caro no pulso. Ele me olhou de cima a baixo e viu o momento exato em que me julgou. Boa tarde, disse ele, mas com aquele tom de quem não quer perder muito tempo. Posso ajudá-lo em algo? Boa tarde. Estou interessado em saber sobre esses caminhões Mercedes, respondi, tentando soar seguro. Ele deu uma olhada rápida na minha roupa, nos meus sapatos gastos, na minha jaqueta velha. Senhor, esses são caminhões muito caros. Talvez queira dar uma olhada na seção de seminovos. Senti uma pontada de irritação, mas mantive a calma. Não, obrigado. Quero saber sobre estes aqui. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar em sonhos. Senhor, insistiu ele com um sorriso forçado, esses caminhões custam mais de 2 milhões de reais cada um. São veículos para empresas grandes, entende? Entendo. E quanto custaria se eu quisesse comprar, digamos, 5 deles? A pergunta saiu da minha boca antes que pudesse pensar. Era meu sonho falando. Meu desejo mais profundo de toda uma vida. Ele riu. Não foi uma risada discreta. Foi uma gargalhada completa. 5? Senhor, você está brincando comigo? Outros vendedores começaram a se aproximar, atraídos pelo que parecia ser uma situação engraçada. Qual é o problema aqui, Rodrigo? Perguntou um deles. Esse senhor quer comprar 5 Actros, disse Rodrigo, mal conseguindo conter a risada. Foi aí que apareceu o gerente, um homem de uns 40 anos, terno caríssimo, postura arrogante. Analisou a situação rapidamente e decidiu resolver o problema. Qual é a confusão aqui? Perguntou-me olhando como se eu fosse um problema que precisava resolver. Esse senhor diz que quer comprar 5 caminhões Mercedes, explicou Rodrigo, ainda rindo. O gerente me olhou de cima a baixo, notando cada detalhe da minha aparência simples. Minha jaqueta velha, meus sapatos gastos, meu cabelo grisalho despenteado pelo vento. Senhor, disse ele com aquele tom condescendente, vou ser direto com você. Esses caminhões não são para qualquer um. São veículos premium para empresários sérios com empresas bem estabelecidas. Eu sou uma pessoa séria, respondi sentindo minha dignidade sendo pisoteada. Sério? E qual é a sua empresa? A que se dedica seu negócio? Perguntou o gerente claramente duvidando de mim. Sou mecânico aposentado. Trabalhei 40 anos consertando motores. A risada que se seguiu foi humilhante. Não só do gerente, mas de vários funcionários que tinham se juntado ao grupo. Mecânico!
gritou o gerente. Senhor, você não entende. Estamos falando de 10 milhões de reais. Você tem essa quantia? Sim, eu tinha, mas não sei por que não consegui responder direito. Acho que pela forma como perguntou, o tom de desprezo, a risada dos outros, foi como um soco no estômago. Eu gostaria de saber sobre financiamento, comecei a dizer. Financiamento? Ele gargalhou ainda mais alto. Para financiar esses caminhões, você precisaria de uma entrada de pelo menos 3 milhões. Você tem 3 milhões de reais na conta? Meu rosto ardia de vergonha. Outros clientes da concessionária pararam para ver o espetáculo. Me senti nu, exposto, humilhado publicamente. Olhe, velho, continuou o gerente levantando a voz para que todos ouvissem. Pare de nos fazer perder tempo. Você nem tem dinheiro para comprar os pneus desses caminhões. As risadas ecoavam pelo showroom. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Era a humilhação mais profunda que tinha sentido na vida. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. O sonho de 40 anos, o desejo de toda uma vida, tudo foi destruído em questão de minutos por pessoas que me julgaram pela aparência. Vou chamar a segurança se você não sair agora, ameaçou o gerente. Olhei nos olhos daquele homem arrogante e disse com a voz embargada: vocês vão se arrepender disso. Ah, é? E o que você vai fazer? Vai nos denunciar para sua oficina de 5ª categoria? Gritou, provocando mais risadas. Saí daquela concessionária de cabeça baixa, sentindo o peso de 60 anos sobre as costas. No ônibus de volta para casa, as lágrimas rolaram pelo meu rosto. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de raiva, de indignação, de injustiça. Quando cheguei em casa, Márcia percebeu meu estado imediatamente. A vingança de Fernando será épica. Continue lendo para descobrir o que aconteceu, meu amor. Contei tudo, cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo. Ela ficou furiosa. Fernando, essas pessoas não têm direito de te tratar assim. Márcia, eles têm razão. Sou apenas um mecânico aposentado. Que direito eu tenho de sonhar com caminhões de 2 milhões? Todo o direito do mundo, gritou ela, me abraçando forte. Todo o direito do mundo de sonhar, de tentar, de ser respeitado. Aquela noite, deitado na cama, ruminava cada segundo daquela humilhação. E foi aí que Márcia disse algo que mudaria tudo. Fernando, você está me escondendo um segredo? Que segredo, Márcia? Aquelas cartas que chegam do banco todo mês, aqueles papéis que você esconde no armário? O que você não está me contando? Meu sangue gelou. Tinha chegado a hora de contar a Márcia o que estava escondendo há 2 meses. Prepare-se para a reviravolta mais incrível dessa história. Márcia me olhava com aqueles olhos que conheciam cada segredo meu depois de 40 anos de casados. Não havia maneira de esconder nada mais. Fernando, o que você está ocultando? Insistiu, sentando na beira da cama. Me levantei devagar. Abri o armário e peguei uma pasta que tinha mantido escondida por 2 meses. Minha mão tremia quando a entreguei. Márcia, eu não sabia como te contar isso. Ela abriu a pasta e suas mãos começaram a tremer. Dentro havia dezenas de documentos, contratos, papéis oficiais e um envelope selado do banco. Fernando, o que é tudo isso? Respirei fundo. Era hora de contar a verdade que estava guardando com medo de que não acreditasse. Com medo de que tudo fosse um sonho. Márcia, você se lembra da loteria que eu jogava todo mês há 20 anos? Sempre os mesmos números, a data do nosso casamento, o dia em que nos conhecemos. Ela assentiu, ainda olhando os papéis sem entender. 2 meses atrás eu ganhei. Ganhou o quê, Fernando? O prêmio principal, Márcia. 80 milhões de reais. O envelope caiu de suas mãos. Seu rosto ficou branco como papel. 80 milhões? Sussurrou. Sim, meu amor, somos ricos, muito ricos. Márcia ficou em silêncio por longos minutos, tentando processar a informação. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Fernando, por que você não me contou antes? Porque eu não conseguia acreditar, Márcia. 40 anos de pobreza, de luta, de contar cada centavo. Como eu ia acreditar que de repente éramos milionários? Expliquei como tudo aconteceu. O bilhete premiado que ficou esquecido numa gaveta por semanas. O dia em que decidi conferir os números, a corrida desesperada ao banco, as semanas de trâmites para receber o prêmio. Eu queria ter certeza de que era real antes de te contar. Queria que todos os papéis estivessem prontos, que o dinheiro estivesse na conta. Márcia me olhava como se estivesse vendo um estranho. E por que você não contou para eles hoje quando te humilharam? Por que não mostrou que tinha dinheiro? Porque não é assim que as coisas funcionam, Márcia.
O respeito não deveria depender do dinheiro que as pessoas têm. Eles deveriam ter me tratado bem porque sou um ser humano, não porque sou rico. Ela entendeu na hora. Era exatamente por isso que tinha me apaixonado por ela 40 anos atrás. Márcia sempre entendeu meus valores. E agora o que, Fernando? O que você vai fazer? Agora vou mostrar para aqueles malditos que julgaram errado, mas não da forma que eles esperam. Nas horas seguintes, contei a Márcia meu plano. Um plano que envolveria não só comprar os caminhões, mas dar uma lição que aquelas pessoas jamais esqueceriam. Márcia, eu poderia simplesmente voltar amanhã, mostrar meu dinheiro, comprar os caminhões e humilhá-los de volta. Mas isso seria me rebaixar ao nível deles. O que você quer fazer então? Quero ensiná-los. Quero que aprendam que erraram. Quero que mudem a forma como tratam as pessoas. No dia seguinte, liguei para o melhor advogado da cidade. Dr. Silva era conhecido por representar empresários milionários. Doutor, preciso de um favor muito especial. Expliquei minha situação e meu plano. Ele riu tanto que ouvi os outros funcionários do escritório perguntando o que estava acontecendo. Senhor Fernando, você é um gênio. Isso vai ser épico. Me encarrego de tudo hoje mesmo. Meu plano era simples, mas devastador. Criaria uma empresa de transportes fictícia. Me apresentaria como CEO e voltaria àquela concessionária como um cliente milionário interessado em comprar uma frota inteira. Mas Fernando, perguntou Márcia, você não está mentindo para eles? Não, meu amor. Vou realmente criar a empresa e vou realmente comprar os caminhões. A única diferença é que não vou me apresentar como um mecânico aposentado que humilharam. O doutor Silva trabalhou rápido. Em 24 horas, Transportes Dignidade existia oficialmente com Fernando Silva como diretor-presidente e um capital social de 100 milhões de reais. Senhor Fernando, você agora é oficialmente um dos empresários mais ricos do setor de transportes do país. Era surreal. Em 2 dias, tinha passado de mecânico aposentado humilhado a CEO milionário. Mas por dentro, continuava sendo o mesmo Fernando, o homem que amava motores e respeitava pessoas simples. Na quinta-feira, fui a um shopping pela primeira vez na vida comprar roupas caras. Márcia me acompanhou, ainda processando nossa nova realidade. Fernando, você está irreconhecível, me dizia vendo-me experimentar um terno italiano de 20 mil reais. Essa é exatamente a ideia, meu amor. Se eles julgam pela aparência, vou dar a aparência que respeitam. Comprei 3 ternos, sapatos de couro italianos, relógios suíços, gravatas de seda. Numa tarde gastei mais dinheiro em roupas do que tinha ganhado em anos como mecânico. A transformação está completa. Veja o que acontece quando Fernando volta. Também aluguei uma limusine Mercedes-Benz com motorista particular. Se queriam status, daria status a eles. Márcia, amanhã volto àquela concessionária, mas desta vez será diferente. E depois de que eu mostrar o erro deles. Depois, meu amor, vamos usar esse dinheiro para fazer a diferença. Vamos ajudar pessoas como éramos nós. Vamos provar que dinheiro pode ser uma ferramenta de justiça. Aquela noite liguei para o Dr. Silva com as instruções finais. Doutor, ligue para a concessionária amanhã de manhã. Identifique-se como meu representante legal. Diga que o CEO da Transportes Dignidade está interessado em comprar uma frota de 20 caminhões Mercedes. 20, senhor Fernando? Não eram 5? Não, doutor. Agora são 20. Quero que sintam o gosto de uma comissão milionária antes de perdê-la para sempre. Na sexta-feira de manhã, acordei mais cedo do que o normal. Tomei um banho longo, me vesti com cuidado. Olhando no espelho, vi um homem que não reconhecia totalmente. Rico, elegante, imponente. Mas quando olhei nos meus olhos, vi o mesmo Fernando, o garoto que ajudava seu Antônio, o jovem que sonhava com caminhões, o homem que foi humilhado 2 dias antes. Hoje é o dia da verdade, Márcia. Vá com Deus, Fernando, e mostre a eles quem você realmente é. Às 9 em ponto, a limusine parou em frente à minha casa. O motorista, um homem elegante com uniforme impecável, me tratou como nunca tinha sido tratado na vida. Bom dia, senhor Silva. Será um prazer levá-lo hoje. Durante o trajeto até a concessionária, ensaiei mentalmente cada palavra. Sabia exatamente o que queria dizer, como queria agir, que lição queria dar. Quando chegamos à concessionária, o motorista saiu primeiro e me abriu a porta com uma reverência. Saí devagar, ajustando meu terno de 20 mil reais. Observando as reações através dos vidros. Vi rostos curiosos se virando para ver quem era o cliente importante que tinha chegado de limusine. Caminhei até a entrada com passos firmes. A cada passo, sentia minha confiança crescer. Não era arrogância.
Era a justiça se materializando. Na recepção, uma jovem elegante me recebeu com um sorriso radiante. Bom dia. O senhor deve ser o senhor Silva, da Transportes Dignidade. Exatamente. Que honra tê-lo aqui. Nosso gerente-geral está muito ansioso para conhecê-lo. Raramente recebemos clientes do seu nível. Ela me guiou até uma sala VIP que nem sabia que existia. Café expresso, doces importados, revistas de negócios de luxo. 5 minutos depois apareceu ele, o Sr. Oliveira, o mesmo homem que tinha me humilhado 2 dias antes. Mas agora tinha um sorriso servil, olhos brilhando com a perspectiva de uma venda milionária. Senhor Silva, que prazer conhecê-lo. Sou Paulo Oliveira, gerente-geral desta filial. Me levantei calmamente e o olhei nos olhos. Por uma fração de segundo, vi confusão passar pelo seu rosto. Algo familiar, mas que não conseguia identificar. A grande revelação estava prestes a acontecer. O prazer é meu, Sr. Oliveira. Respondi apertando sua mão com firmeza. Ele me guiou ao showroom especial, onde estavam os caminhões mais caros e modernos. Era uma área que eu nem sabia que existia. O paraíso dos milionários. Aqui estão nossos Actros Premium, Sr. Silva. Verdadeiras obras de arte da engenharia alemã. Examinei os caminhões com o mesmo olhar técnico de sempre, mas agora cada gesto meu era interpretado como experiência empresarial de alto nível. Impressionante, disse mantendo um tom profissional. Estou considerando começar com uma frota de 20 unidades. Os olhos do Sr. Oliveira se transformaram em cifrões. 20 caminhões. Mercedes representavam mais de 40 milhões de reais em vendas. Fantástico! Vou chamar nossa equipe especializada para preparar uma proposta exclusiva. Antes disso, disse parando minha caminhada, gostaria de conhecer sua equipe de vendas. Afinal, pretendo fazer negócios regulares aqui. Claro, temos os melhores profissionais da cidade. Meu coração acelerou. O momento que tanto esperava estava chegando. Rodrigo! Bruno! Venham aqui imediatamente! Gritou o gerente. Apareceram correndo os mesmos vendedores que riram na minha cara 2 dias antes. Agora vinham empolgados, vendo a oportunidade de suas vidas. Quando me viram com o terno caro, perfeitamente apresentável, não houve nenhum lampejo de reconhecimento. Para eles, eu era apenas mais um empresário rico. Senhor Silva, esta é nossa equipe de elite, apresentou o gerente. Muito prazer, disse Rodrigo, o mesmo que tinha gargalhado quando falei em comprar 5 caminhões. O prazer é todo meu, respondi apertando sua mão com força, olhando-o profundamente nos olhos. Passamos 1 hora discutindo especificações técnicas. Demonstrei um conhecimento que os impressionava, fazendo perguntas precisas sobre motorização, transmissão, capacidade de carga. O senhor realmente sabe do assunto, comentou Bruno admirado. Trabalho com transportes há quase 40 anos. Respondi sem mentir uma única palavra. Às 11h30, chegou o Dr. Silva, como combinamos. Um homem imponente, maleta de couro, a imagem perfeita de um advogado de empresários milionários. Senhor Silva, trouxe toda a documentação que solicitou. Perfeito. Senhor Oliveira, meu advogado trouxe as referências bancárias e os documentos da empresa. Podemos fechar a proposta? Os olhos do gerente brilharam como diamantes. Claro, vamos ao meu escritório particular. Antes disso, disse respirando fundo, gostaria de compartilhar uma história com vocês. Todos me olharam curiosos, sem suspeitar de nada. Há 2 dias, um senhor de 60 anos veio a esta concessionária. Vocês se lembram? Vi o primeiro sinal de nervosismo no rosto do Sr. Oliveira. Um homem há 2 dias? Sim, um homem simples, roupas velhas, que disse estar interessado em comprar 5 caminhões Mercedes. O silêncio foi sepulcral. Bruno e Rodrigo começaram a trocar olhares nervosos. Vocês o humilharam publicamente, trataram-no como lixo, expulsaram-no como se fosse um mendigo. Senhor Silva, não entendo aonde quer chegar, gaguejou o gerente, o suor começando a aparecer em sua testa. Deixe-me refrescar a memória de vocês, disse começando a afrouxar a gravata. Um homem a quem vocês chamaram de velho maltrapilho, a quem disseram que não tinha dinheiro nem para os pneus dos caminhões. O reconhecimento chegou primeiro para Rodrigo. Seu rosto ficou pálido instantaneamente. Meu Deus, isso mesmo, Rodrigo. Eu sou aquele velho que humilharam. Eu sou Fernando Silva. O Sr. Oliveira ficou branco como papel. Suas pernas tremeram e ele teve que se apoiar numa mesa. Senhor, nós
Eu tentava falar, mas as palavras não saíam. Vocês o quê? Perguntei, sentindo a adrenalina correr pelas minhas veias. Me julgaram pela roupa, riram de mim na frente de outros clientes. Me trataram como se eu fosse lixo. Bruno estava tremendo visivelmente, o rosto completamente sem cor. Senhor Silva, não sabíamos, balbuciou Rodrigo. Não sabiam o quê? Que eu tinha dinheiro? E se não tivesse, isso justificaria a humilhação? Isso justificaria a falta de respeito? Funcionários de outras áreas começaram a se aproximar, sentindo a tensão no ar. Outros clientes pararam para observar. Querem saber quem sou de verdade? Continuei tirando o paletó e ficando só de camisa. Sou um ex-mecânico que acabou de ganhar 80 milhões de reais na loteria. Mostrei meu celular com o extrato do banco. Os números ali faziam qualquer um engasgar. 80 milhões! Sussurrou Bruno, quase desmaiando. E vocês perderam a venda de suas vidas por preconceito. 20 caminhões, mais de 40 milhões de reais em vendas, perdidos por causa da arrogância de vocês. O senhor Oliveira tentou se recuperar, desesperado. Senhor Silva, foi um terrível mal-entendido. Podemos conversar, resolver isso? Resolver? Ri, mas não era uma risada alegre. Como vão resolver a humilhação que me fizeram passar? Como vão resolver as lágrimas que minha esposa chorou quando contei o que aconteceu? Falei de lágrimas sem vergonha, porque era a verdade. Márcia realmente chorou de raiva quando soube como me trataram. Sabem quantas pessoas passam por isso todos os dias? Quantos sonhos são destruídos por gente prepotente como vocês? Rodrigo tentou se justificar com a voz embargada. Senhor Silva, somos vendedores. Precisamos qualificar os clientes. Qualificar? Explodi. Qualificar é perguntar educadamente sobre o interesse e as condições financeiras. Não é humilhar, não é rir, não é tratar como animal. O Dr. Silva observava tudo com um sorriso discreto, aproveitando o show de justiça. Eu poderia ter mostrado meu dinheiro naquele dia, poderia ter provado que tinha condições. Mas sabem por que não fiz? Porque o respeito não deveria depender do saldo bancário. Senhor Silva, tentou o gerente com lágrimas nos olhos. Pedimos perdão. Cometemos um erro terrível, imperdoável. Perdão? Vocês vão pedir perdão a todas as pessoas que humilharam ao longo dos anos? A todos os sonhos que destruíram com preconceito? Minha voz ecoava por toda a concessionária. Clientes interromperam suas negociações para observar. Funcionários se amontoavam testemunhando a lição sendo dada. Querem saber o que vai acontecer agora? Perguntei, sentindo o poder total da situação. Vou sair desta concessionária exatamente como saí há 2 dias, sem comprar absolutamente nada. Não! Gritou Rodrigo desesperado, caindo de joelhos. Por favor, senhor Silva, nos dê uma oportunidade. Tenho família, filhos pequenos. Uma oportunidade? Ri amargamente. A mesma oportunidade que me deram quando me expulsaram como um cachorro? Bruno também começou a chorar. Senhor Silva, esta venda seria a maior de nossas carreiras. Perdoe-nos pelo amor de Deus. Por um momento meu coração doeu ao ver aqueles homens chorando. Lembraram-me de mim mesmo em momentos difíceis, mas a lição precisava ser completa. Bruno, Rodrigo, vocês têm família? Acham que eu não tenho? Acham que quando me humilharam não voltei para casa destroçado? O senhor Oliveira, em desespero total, lançou sua última jogada. Senhor Silva, o que quer de nós? Demitimos quem for necessário. Mudamos todos os procedimentos. Fazemos o que for preciso. O que eu quero? Parei e olhei para cada um deles. Quero que aprendam, que nunca mais tratem uma pessoa pela aparência, que respeitem cada cliente que entrar aqui, rico ou pobre, bem vestido ou maltrapilho. Caminhei até o lugar exato onde fui humilhado 2 dias antes. Aqui mesmo, neste chão, riram de mim. Aqui mesmo me trataram como lixo. E é aqui mesmo que vão lembrar desta lição pelo resto de suas vidas. O Dr. Silva abriu sua maleta e tirou alguns documentos. Meu cliente me instruiu a deixar isto para vocês. Eram comprovantes de doação. 5 cheques de 20 mil reais cada, feitos em nome de instituições de caridade do meu antigo bairro. Esses 100 mil reais são o valor aproximado da comissão que vocês teriam ganho com a venda dos 20 caminhões. Estou doando para organizações que ajudam pessoas simples como eu fui. As lágrimas de Bruno e Rodrigo se intensificaram. O desespero era visível em seus rostos. E sabem para onde vou agora? Para a concessionária Mercedes do outro lado da cidade, onde já fechei a compra de 15 caminhões com uma equipe que me tratou com respeito desde o primeiro segundo. O senhor Oliveira caiu pesadamente numa cadeira, com as mãos cobrindo o rosto.
A maior venda da história da concessionária tinha escapado entre seus dedos por puro preconceito. Esta é minha despedida, senhores. Espero sinceramente que aprendam algo hoje, que mudem, que se tornem pessoas melhores. Coloquei o paletó de novo, ajustei a gravata e caminhei até a saída com a mesma dignidade que tentei manter 2 dias antes. Mas desta vez deixava para trás homens humilhados que jamais esqueceriam o nome de Fernando Silva e a lição mais cara de suas vidas. Quando entrei na limusine, minhas pernas tremiam. A descarga de adrenalina foi tanta que me senti como se tivesse corrido uma maratona. O Dr. Silva veio logo atrás com um sorriso de orelha a orelha. Senhor Fernando, você esteve absolutamente perfeito. Jamais presenciei uma lição tão bem aplicada. Encostei no banco de couro e fiquei em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia acontecido. Não sentia raiva, não sentia sede de vingança. Sentia paz. Para casa, senhor? Perguntou o motorista respeitosamente. Sim, para casa. Durante o trajeto, o Dr. Silva me contou que ficou observando pelo vidro depois de sairmos. Senhor Fernando, ficaram pelo menos 20 minutos em silêncio absoluto. O gerente estava com a cabeça entre as mãos, os vendedores chorando. Foi uma lição que marcarão para o resto da vida. Quando cheguei em casa, Márcia me esperava na porta. Uma única olhada bastou para ela entender que tudo tinha saído exatamente como planejado. Como foi, meu amor? Foi exatamente como imaginei, Márcia. Receberam uma lição que carregarão para sempre. Contei cada detalhe minuciosamente. As reações de Márcia alternaram entre risos e lágrimas de emoção. Fernando, você fez a coisa certa. Quantas pessoas eles humilharam? Quantas mais continuariam humilhando se você não tivesse agido? Era verdade. Não tinha feito aquilo só por vingança pessoal. Fiz por todas as pessoas que um dia foram julgadas pela aparência, menosprezadas pela condição social, humilhadas por quem se achava superior. E assim termina a história de Fernando Silva, um homem que transformou humilhação profunda em educação transformadora. Sua jornada extraordinária nos ensina que a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas na dignidade inquebrantável com que tratamos todas as pessoas. Que o poder real não vem da posição social, mas da capacidade de converter dor em aprendizado significativo. Se esta história tocou seu coração, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias inspiradoras. A dignidade humana não tem preço.